Olá, meu nome é Samuel. Eu vou introduzir o trabalho a respeito sobre o fármaco Zolpidem. O meu grupo é composto por mim, pelo Bruno, pela Tamires e pelo Ian. Bom, já na capa a gente coloca a fórmula estrutural do Zolpidem e mais à frente eu vou detalhar um pouco mais sobre essa imagem. Falando um pouco sobre as fórmulas farmacêuticas do fármaco, ele é vendido como M-tartarato de Zolpidem, principalmente em comprimidos de 10 mg com revestimento duplo. Essa página eu tirei do próprio site da Anvisa, com algumas licenças que é comercializada atualmente. Essas são algumas das marcas principais, a Partes, esse medicamento genérico vendido pela Geolab, e o Justinox, que é um dos principais de referências, referente ao Zolpidem. Bom, falando um pouco sobre a origem do medicamento, ele foi desenvolvido na França por Jean-Pierre Queplan e Pascal George. Em 1992, ele foi aprovado para utilização pelo FDA lá nos Estados Unidos e em 2007 aqui no Brasil. Ele é indicado para pacientes com insônia crônica. A utilização na dose terapêutica deve ser entre 5 a 10 mg e o comprimido deve ser ingerido antes de dormir. Na literatura é indicada a utilização de 20 a 200 mg com efeito anticonvulsivante e relaxante muscular. Ele tem a sua fórmula normatizada, o seu nome normatizado na IUPAC, como NN6-trimetil-2, 4-metilfenil, imidazol 1,2-A, pirimidina 3, acetamina. Bom, o mecanismo de ação desse medicamento é atuando nos receptores ionotrópicos GABA como um agonista seletivo, na unidade alfa-1. A partir do momento que a molécula se liga, ela vai gerar um influxo de íons cloreto para dentro da membrana neural. Isso vai gerar uma hiperpolarização da membrana, o que vai induzir ao paciente o efeito de calma, o efeito de sonolência. Lembrando que esse medicamento ele pode ter a sua farmacocinética alterada pela questão de gênero, idade, etnia, doença renal, doença hepática ou obesidade, sendo que o gênero ele é pouco afetado por essas questões. Bom, a título de curiosidade, acrescento essa parte na apresentação sobre a questão da farmacogenética do medicamento, onde o pesquisador Shen, em 2012, ele trabalhou com um grupo de cerca de 300 pessoas que foram separadas de acordo com essa taxa de funcionamento da enzima CYP. Então, foi feito um mapeamento genético dessa enzima, a qual é muito importante para a metabolização desse medicamento a cada indivíduo, e cada grupo eles possuem um padrão médio de funcionamento da enzima, sendo grupos que tinham um funcionamento mais ativo, um funcionamento, entre aspas, melhor, e um funcionamento menor, que produz, então, uma variação da taxa da quantidade de medicamento no sangue desses indivíduos ao longo do tempo. Bom, como resultado, a gente pode perceber que houve uma variação muito grande, Então, por volta ali das 0,5, 0,75 horas, a gente pode perceber que o grupo 2 eles têm cerca de 80 nanogramas por ml de sangue do medicamento, enquanto o grupo 3 eles possuem quase cerca de 200 nanogramas, o que pode influenciar diretamente, então, na dose terapêutica desse medicamento, em como que ele vai agir, principalmente por ser um medicamento que é utilizado a longo prazo, Então, essa é uma questão que ela deve ser aprofundada para cada indivíduo, para a gente conseguir chegar ali no melhor tratamento, Para a gente conseguir realmente aproveitar ao máximo desse fármaco, sem que ele apresente toxicidade ou então nenhum efeito para a utilização do paciente. Por ser um medicamento sintético, o seu processo de produção ele ocorre em meios controlados, passando pelo procedimento de condensação, também passando pela hidrólise, para que seja acrescido algumas moléculas ao medicamento até chegar na sua fórmula final. Esse esquema ele vai ilustrar desde o momento em que a molécula está na sua base original até chegar na sua forma final da molécula, onde é utilizado para comercialização. Bom, esse vídeo ele demonstra então a fórmula estrutural da molécula no seu formato em 3D, onde é possível visualizar um pouco melhor como é que funciona a sua estrutura, como é que funciona a sua organização espacial. Esse vídeo ele é disponibilizado pela FDA no seu próprio site, eu coloquei na referência,
eu tive que gravar a tela, porque o vídeo eles não disponibilizam no formato MP4. Então não consegui utilizar aqui na apresentação, mas de toda forma a referência a respeito desse vídeo está no final da apresentação. Obrigado. Olá, eu sou o Ian e eu vou falar para vocês um pouco sobre o metabolismo do fármaco zolpidem e as suas reações adversas gerais. A biotransformação do zolpidem segue em 4 vias principais. A primeira delas é a oxidação do grupo fenil, cujo resultado é um ácido carboxílico. Essa via é responsável pela metabolização de aproximadamente 51,5% da dose. A segunda via principal é a oxidação do grupo imidazopyridínico, com a formação de outro ácido carboxílico. Essa via é responsável por metabolizar cerca de 11,5% da dose administrada. A terceira via principal é a oxidação do grupo amida, só que essa via metabólica não foi encontrada em seres humanos. E por fim, a quarta via principal é a hidroxilação do grupo imidazopyridínico. O zolpidem demonstrou possuir uma absorção muito rápida e boa quando administrado por via oral a voluntários sãos. Sua biodisponibilidade absoluta é de 70% para doses de 5 a 20 mg. Após 45 minutos de sua administração, encontram-se 80 a 90% das doses no sistema nervoso central. Ele também pode ser administrado de forma intravenosa. Quanto à sua eliminação, entre 79 e 96% da dose aparece em forma de metabólitos inativos na bile, nas fezes e na urina. Quanto às suas reações adversas gerais, os efeitos adversos mais comuns em pacientes que utilizam o zolpidem são sonolência, dor de cabeça e tontura. O zolpidem também pode causar outros efeitos adversos, mas menos comuns, como alucinações, agitação, pesadelos, depressão, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, insônia exacerbada e até distúrbios cognitivos. Esses efeitos estão correlacionados ao seu mecanismo de ação. O GABA, ácido gama-aminobutírico, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. O zolpidem é um agonista do receptor GABA-A. A sua estrutura química é capaz de ligar seletivamente à subunidade alfa-1 desse receptor. Ao se ligar na subunidade alfa-1 do receptor GABA-A, ativa todos os efeitos inibitórios do sistema nervoso central provocados pelo GABA, causando então seu efeito terapêutico, mas também outros efeitos provocados pela inibição do sistema nervoso central, como alguns dos citados anteriormente. Olá, meu nome é Tamires e eu vou falar um pouco sobre as indicações terapêuticas do zolpidem. O zolpidem é principalmente indicado para o tratamento de distúrbios de sono, especialmente para insônia. Suas principais indicações incluem insônia de curto prazo. O zolpidem ajuda as pessoas a adormecer mais rapidamente e a ter um sono mais prolongado. É útil para casos de insônia transitória ou aguda, como insônia causada por jet lag, mudanças no horário de trabalho ou eventos estressantes. Em casos de insônia de longa duração, que é o caso da insônia crônica, o zolpidem pode ser usado por curtos períodos, para ajudar a restaurar o padrão de sono normal. Também pode ser prescrito para pacientes com transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático, que apresentam distúrbios de sono como parte da sua condição. Relacionando o mecanismo de ação do zolpidem com o que foi dito anteriormente, ao atuar como um agonista seletivo dos receptores do GABA-A, que contém a substância alfa-1, aumenta a atividade de GABA-A no cérebro. Isso promove a hiperpolarização das células nervosas, reduzindo a atividade neural e induzindo ao sono. Como podemos ver na figura que apresenta a fórmula estrutural do zolpidem, ele é um composto não quiral, pois na sua estrutura não apresenta nenhum centro de quiralidade, ou seja, nenhum dos seus átomos se encontra ligado a 4 átomos ou grupos atômicos diferentes. Meu nome é Bruno e eu vou falar um pouquinho sobre as interações do zolpidem com alimentos e outros fármacos. Para alimentos, não há evidência de interferência na ação do zolpidem. Para o álcool, não é recomendada a sua ingestão juntamente a bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool, pois eles podem intensificar os efeitos sedativos e hipnóticos do zolpidem. Antipsicóticos, sedativos, antidepressivos, analgésicos, anti-histamínicos, narcóticos e antipiléticos podem levar a um aumento da pressão no sistema nervoso central, aumentando a sonolência e o comprometimento psicomotor
ao serem usados juntamente com o zolpidem. No caso dos opioides, eles aumentam o risco de sedação, depressão respiratória e podem levar até o coma quando usados juntamente com o zolpidem, devido a um efeito aditivo depressor do sistema nervoso central. Para inibidores e indutores da CYP450, ou eles podem aumentar ou diminuir a atividade do zolpidem. No caso dos indutores da CYP, como a era de São João, a ação do zolpidem é diminuída, pois há uma diminuição dos níveis de zolpidem no sangue. No caso de inibidores da CYP450, como a fluvoxamina e o ciprofloxacina, a sua ação é aumentada, pois eles aumentam o nível de zolpidem no sangue. Já para fármacos como a varfarina, a digoxina, a ratidina e a cimetidina, não foram observadas nenhuma interação fármaco-fármaco juntamente com o zolpidem. E é isto. Este é o fim do trabalho. Obrigado.